Aleluia! Graça e paz. Eu sou o Diácono Luiz Silva e vamos na sequência desses estudos sobre ídolos ou idolatrias. Hoje nós já viemos de uma sequência de textos bíblicos, que cooperam com a idolatria ou com os ídolos, ou melhor, Deus e os ídolos, né? Tem até um estudo que a gente fez que vai ser posterior a esse, que ele fala sobre Deus e os ídolos. Mas esses são textos bíblicos que as pessoas precisam conhecer, porque falam muito, né, e ignoram até, mas existe os textos do Antigo Testamento, né, nesse estudo a gente prova que no Antigo Testamento Deus já abominava os ídolos, no Novo Testamento continua abominando os ídolos, e no Apocalipse, como hoje nós vamos estudar, ele também abomina e até deixa de fora os idólatras. Vamos lá. Lembrando que esse conteúdo completo vai estar no YouTube, no canal Luiz Silva Timbaúba, vai também estar no Facebook Luiz Silva Timbaúba, no Kawai Irmão na Obra, Instagram Luiz Silva 6869 Diácono, TikTok, Diácono Luiz Silva, Diácono Luiz.s.silva, vamos mudar esse nome, tá meio complicado. WhatsApp 819-8991-3336. E quem quer acessar a Rádio Timbaúba Gospel, vai no Google e digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer o R, que é da Rádiosnet. Você clica e você vai ouvir a nossa programação. E quem quer conhecer o nosso site, vai no ícone da BR Logic e você vai ser transferido diretamente para o nosso site. Então, aqui está a referência para nossa rádio Timbaúba Gospel. E esse estudo é produzido para a web rádio Timbaúba Gospel. Aqui estão as nossas apostilas, essa aqui que todo mundo já conhece, essa aqui é a outra, a segunda, essa é a terceira, deixa eu ver, a claridade não mostra muito, e essa é a próxima, que fala milagres que Jesus realizou durante seu ministério de acordo com os evangelhos. Vamos lá? Então, textos bíblicos, Apocalipse 9, versículo 20. A humanidade não se arrepende das suas obras, ou melhor, das obras das suas mãos, e continuam a adorar ídolos. Vou repetir. A humanidade não se arrepende das obras das suas mãos e continuam a adorar ídolos. Já começa o primeiro texto em Apocalipse 9, já falando desta situação geral. A humanidade não se arrepende, pior, não tem arrependimento entre eles, das obras das suas mãos e continuam a adorar ídolos. Deus não divide a glória dele com ninguém, mas a humanidade adora ídolos e não se arrepende e continuam adorando ídolos. Por acaso você conhece algum? Não seja hipócrita, você conhece sim. Eu não vou aqui dar nomes, mas existe numa cultura, se eu não me engano, e salvo engano, na Índia, as pessoas adoram tudo quanto é tipo, até animais, incluindo a vaca lá é sagrada, se eu não me engano. No México, até uma formiga é adorada. Ou seja, tudo é ídolo. Ficou claro esse ponto? Então aí já, como você viu, é a humanidade, independe de cultura, isso vai de um continente ao outro. No Brasil, existem vários santuários, né? As igrejas até têm um nome de ídolos, de pessoas que são adoradas, veneradas. E assim vai. Mas vamos lá. O diabo também quer a nossa adoração. Esse foi o texto que eu estava dormindo. É que não estava dormindo, eu estava aí quase sonolento, enquanto estava meditando sobre esta palavra, e o Senhor, através do Espírito Santo, me fez levantar e me deu essa palavra e disse:
até o diabo quer a nossa adoração. E é ele que está por trás disso. É ele que divide. Na arte da guerra, para quem já leu, sabe que é dividir para conquistar. Eu não preciso guerrear contra A nem B. Eu preciso criar um A, um B e escolher um lado, defender uma pauta, defender uma causa. O que você quer? Então a gente te oferece, pode te facilitar o que você quer, mas desde que você seja leal a nós. Divide e conquista-se. Um reino dividido, a Bíblia... E isso eu acredito que essa arte da guerra ela já foi tirada do contexto bíblico. Um reino dividido não subsiste. Onde há divisão, não tem união. É fato, né? É até desnecessário falar isso, mas um casamento onde o homem quer algo e a mulher quer outro, eles estão prestes a ter futuramente uma divisão, uma separação. No trabalho, o patrão quer uma coisa, o funcionário que é um subordinado quer outra, não vai rolar. Deus quer a adoração somente a Ele, o louvor, que é o elogio, mas as pessoas cismam em dizer que louvor é falar da minha dor, é falar do meu problema. Eu tenho problemas. Não é que eu os busque, é que eles vêm. No mundo tereis aflição. Não justifica, mas Jesus já nos advertiu. Mas cabe a mim aceitar aquilo ou não. Quando Deus diz, através de Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, é porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno e eles vêm sempre nos perseguir, eles vêm principalmente, vai ter uma bem-aventurança no estudo que eu estou fazendo, das bem-aventuranças, também confere lá nos nossos canais, nas nossas plataformas, que fala sobre os bem-aventurados, as bem-aventuranças. E ele vai falar exatamente, olha, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, injuriados, serão jogados nas prisões por causa do meu nome. Você já pensou nisso? E ainda Jesus, ainda depois de a pessoa ser presa, caluniada, injustiçada, jogada na prisão, Jesus dizia, olha, você é mais do que feliz. Mas é isso. Eu não troco a minha adoração ao meu Deus. Ontem eu estava vendo algumas coisas no YouTube e apareceu uma música nova e só em 4 linhas, né? Um quatrilho, no mundo da linguagem musical, um quatrilho me ganhou. Eu sinto arrepios quando eu escuto essa parte. E é linda essa música e ficou o dia todo no meu juízo. Tem uma outra aí que virou febre na humanidade, né? na sociedade, no Brasil, no mundo, que só fala dela, da minha dor, do meu problema. Meu espírito ele já rejeita isso. Por quê? Porque não é de Deus. Ah, mas quem é você para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus? Eu tenho discernimento. Você tem esse discernimento? Você sabe dividir, você sabe, é porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, sim. E quantas vezes você tem orado? Ontem eu também ouvi no YouTube, acho que foi no Facebook, algo do tipo, a chamada, né, para uma nova novela, numa emissora pela qual eu já lutei por ela, achando que seria a emissora que surgiria como por ser criada, né, ou comprada com dinheiro de dízimos e ofertas, porque o cara era um Zé Ninguém. Mas ele ganhou dinheiro através da fé do povo, explorando a fé do povo. Ficou milionário e hoje é o pastor mais rico do Brasil. E ele comprou essa emissora de televisão e agora, antes criticava novelas da outra emissora e agora ele cria novela. Mas são novelas bíblicas. Sim, eu concordo. Maravilhoso, que glórias a Deus. Mas aí é onde as pessoas estão sendo enganadas e não conhecem. Eu gosto muito dos comentários. E aí as pessoas, a maioria, nossa, legal, que bom, porque eu aprendo muito com as novelas.
você sabe que ali os textos são modificados. Você sabe que ali entra não somente textos bíblicos, mas também o romance, entra isso, porque eu já vi alguns pontos para eu poder falar, e eu estou falando daquilo que eu vejo, se eu estiver mentindo pode colocar aí no meu WhatsApp, não estou desafiando, só estou dizendo, se eu estou mentindo nas minhas palavras, pode colocar aí no WhatsApp. Mas ali, até o sotaque, até tirar onda, já virou chacota, porque eram egípcios com sotaque carioca. Aí eu ia até comentar, será que se eu não me engano, eu não lembro, para tu ver como eu nem ponho minha juízo nessas coisas, eu nem lembro qual que é a novela que vai vir. Eu sei que é depois de Paulo, né? Que o pessoal até comentou que a novela Paulo foi muito boa e não sei o que, tomara que seja melhor. Aí eu vi, o que eu li foi o mais absurdo. Eu aprendo muito com essas novelas. Aí eu quase que eu comentava. E a Bíblia, que é fiel? E a Bíblia, que não tem romance, a não ser os livros poéticos e românticos de Salomão? Mas as pessoas têm preguiça de ler. As pessoas têm preguiça de assistir um vídeo como esse, que fala sobre o alerta sobre a idolatria, e aí a novela cria ídolos, que já são ídolos. E a gente sabe que não são somente ídolos de madeira, de pedra, não, a gente já estudou sobre isso, ainda vem mais aprofundado, mas futuramente, nessa apostila. Isso aqui é um ídolo. Você pode idolatrar isso aqui. E na televisão, ídolos são criados a cada série, a cada filme, a cada novela. É fato. E aí é onde entra o inimigo dividindo. O homem não queria e criticava novelas. Hoje ele faz. Por quê? Agora ele divide. E aí eu posso dizer com toda clareza, isso não é de Deus, porque Deus não causa divisão. E aí, quando Deus me fez levantar de madrugada e fazer essa anotação, até já rasguei, porque eu já passei para o estudo, ele me fez lembrar que Jesus foi tentado, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo para que Jesus o adorasse. E em troca, ele ganharia o mundo. E aí o diabo mentiu? Não. Adão deu a autoridade de governar o mundo a Satanás. E Satanás, quando disse que daria a Jesus o mundo, os reinos, se ele prostrado o adorasse, ou seja, Jesus adorar Satanás, invertendo a ordem de Deus, ele propôs que Jesus o adorasse. Imagine só, se ele ousadamente propôs que Jesus o adorasse, imagina eu e você, que todos os dias somos bombardeados pela mídia, pelas redes sociais, pela vida social fora da internet, no trabalho, em casa, nas escolas, na igreja até, porque tem lugares que a gente sabe. E eu já frequentei muito, já são quase 30 anos de evangelho, já completou 30 anos de evangelho. E eu tenho experiência própria. Eu não falo da experiência dos outros. Eu ouvi falar, fulano me contou. Não, eu vivi. Eu sei do que eu estou falando. E eu já vi muitos que estão ali, tanto pelo dinheiro quanto pela fama. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. E o texto diz, o diabo também quer, o texto não, a chamada, quando Deus me deu essa revelação, né, me lembrou, me fez lembrar que até o diabo queria a adoração, então eu levantei e escrevi, o diabo também quer a nossa adoração. E sabe como? Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe,
tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha o que Jesus disse a Satanás e eu digo para você: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4, versículo 8 ao versículo 10. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Engraçado que eu pensei que esse texto seria bem pequeno, porque de fato há poucas referências, né? Tem que ter mais aqui, e eu vou aqui usar a Bíblia para falar sobre essa aqui em Apocalipse. Apocalipse, para concluir, não está aqui porque ainda não coloquei, esqueci de colocar. Eu sou falho, ainda é o estudo e está aberto, então vou deixar até uma página aqui já carregada para colocar em seguida. Apocalipse, eu vou colocar já agora, não tem esse problema comigo não. Apocalipse 22, versículo 15. Já está pronto. Então, o que diz em Apocalipse 22? Existem outros textos, sim. Né? Aqui, ó, em Apocalipse, já 21, a partir do versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, ou aqueles que não creem, e aos abomináveis, aqueles que praticam abominações, e isso inclui aqueles que vão para a cama com homens e mulheres com mulheres. Isso não é pecado. Palmas para você. Isso não é pecado. É abominação. E é a palavra. Quer me censurar, censure. Mas a palavra você não pode censurar. Os homicidas, aqueles que tiram vida dos outros. Aos fornicários, aqueles que fazem sexo fora do casamento, isso é fornicação. E aos feiticeiros, e aos idólatras. E para concluir, ainda tem mais, mas eu não vou levar isso agora. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e o pessoal gosta, né? Idolatra um Harry Potter da vida, feiticeiro, aprendiz de feiticeiro. Está aqui. Tanto ele quanto quem adora, quem gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de idolatria, vai ficar de fora. E não sou eu quem garante, é a palavra de Deus. Antes que alguém diga: quem é você para dizer que eu vou ficar de fora? Eu sou o cara que estou transmitindo o que a palavra de Deus diz. Foi revelada a João na ilha de Patmos. Ficaram de fora os feiticeiros. Os que se prostituem. Aqui não precisa comentário, né? Os homicidas e os idólatras. E aí está. Textos bíblicos sobre idolatria no livro do Apocalipse. Próximo estudo: ídolos de madeira. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que esse conteúdo sirva para que você esteja aí alerta sobre a idolatria, os tipos de idolatria, que você aprenda, estude, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. A ideia de trazer isso não é prejudicar, não é... Eu não estou nem aí se você adora um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Para mim, pouco importa.
Você tem o direito, você tem o livre-arbítrio. Eu adoro ao Deus vivo e acabou, é o meu direito, é o meu livre-arbítrio. Agora eu, conhecedor da palavra de Deus, o cara que estuda, ou um dos que estuda, não posso me calar diante de ídolos. E eu não vejo isso somente no mundo. Por que que Deus colocou isso no meu coração e por que que eu trabalho para esse projeto? Porque eu vejo isso, idolatria, dentro das igrejas, com cantores, pregadores de milhões, pois é, pastores. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Cantores que quando vão cantar, o povo, ao invés de adorar a Deus em seus lugares, vão para frente para tirar foto. Isso acontece lá fora, no mundo, dentro da igreja, não deveria, mas acontece. É idolatria. Mas Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Porém, o diabo também quer a nossa adoração. Cuidado, vigie. Tenha um excelente dia, medite nessa palavra e eu quero encontrar com você lá no céu, em nome de Jesus.